Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Esta palavra eu já preguei em alguns lugares, inclusive na igreja lá em Guarapuava, mas há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Mas enquanto eu estive meditando, buscando ouvir o que o nosso Pai gostaria que nós compartilhássemos, eu senti de trazer essa palavra. Eu perguntei para o Luciano: posso abrir a despensa e trazer algo lá do baú? Ele disse: não, você está liberado, pode. Então eu estou debaixo da liberação dele. Então nós vamos ministrar essa palavra nesta noite, mas tendo em vista que toda palavra de Deus, ela sempre se renova. Então vai ser algo novo, com uma roupagem nova, e o propósito é que estamos aqui, a maioria, líderes e pastores, pessoas envolvidas em ministério, envolvidas em realizar a obra do Senhor. Então eu quero falar com você, eu quero falar comigo. Este ano eu estou completando 40 anos de pregação da palavra de Deus, de ministério, de pregar, de evangelizar, de liderar pessoas há 40 anos, desde a minha adolescência. E já passamos por tanta coisa, já experimentei tanta coisa, já bati a cabeça, já errei em tantas coisas, e com a graça de Deus acertei em algumas coisas. Eu estou com uma bagagem de muitas caminhadas, e eu quero tirar desta bagagem algo para te abençoar nesta noite. Eu quero falar com você como uma voz de Deus para a sua vida. Eu quero falar, te trazer algo profético sobre a tua vida nesta noite. Quantos querem receber do Senhor nesta noite? Amém? Eu quero convidar você a abrir um texto, é um pouquinho extenso. O Carlito leu 17, 18 versículos, nós vamos ler 23 versículos. Estamos voltando a fazer leitura das Escrituras, né? Tem muito crente que não lê as Escrituras. Mas eu quero convidar você a abrir comigo em Gênesis capítulo 40. E nós vamos falar dos sonhos. Esta noite quero falar de sonhos. Qual é o seu sonho? Ou o seu sonho vai te levantar para lugares altos, ou o teu sonho vai destruir você. Eu quero falar sobre o sonho que está no teu coração. O sonho que está no meu coração. Aquele sonho que não vem de uma noite mal dormida, que não vem de ter jantado uma vaca atolada. Aquele sonho que é aquele sonho que na realidade é como se fosse o motor da sua vida. Por que eu faço o que eu faço? Qual é meu sonho? E todos nós temos sonhos, e todos nós recebemos sonhos de Deus. Mas esta noite queremos pegar esse texto bíblico, esse relato bíblico, e fazer algumas aplicações. E eu sinto uma unção profética nesse momento. E nós queremos, portanto, não só discursar o texto em si, trazer um bom esboço em si, mas eu quero ser voz profética, porque algo vai mudar na sua vida nesse final de semana. Eu tenho certeza disso. Você não vai ser mais a mesma pessoa. E os seus sonhos vão mudar, porque Deus vai fazer algo sobrenatural nesses dias aqui. Amém? Gênesis capítulo 40, nós vamos ler os primeiros 23 versículos. Passados estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe.
e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Conta-me o sonho. Então o copeiro contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e eu dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É tanta riqueza nesse texto como outros seguintes, mas para não delongar-nos muito no tempo, eu vou tentar ser bem focado. Aqui nós estamos vendo José na prisão, e ele conhece 2 companheiros de prisão, copeiro-chefe de Faraó e o padeiro-chefe. E os 3, portanto, estão presos num lugar onde eles não gostariam de estar. E logo, algum tempo depois, 2, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos na mesma noite. José já era um homem, menino, jovem, que sonhava. E era por causa dos sonhos dele que ele estava ali, depois de alguns anos. Por causa dos sonhos que ele tinha lá na casa dele, que ele contava aos seus irmãos e ao seu pai. E eles estavam ali. Mas o que me chama a atenção, a palavra, pelo menos essa versão diz, que eles estavam ali porque tinham ofendido a Faraó. José estava ali porque o seu chefe, a quem ele servia de mordomo na casa dele, Potifar, estava com ofensa contra José. E os outros 2 também estavam ali, porque havia uma ofensa no coração de Faraó a respeito deles. Eu quero, portanto, começar falando sobre a razão deles estarem na prisão.
Todos nós temos que lidar nesta vida com pessoas ofendidas. Todos nós vamos ter que aprender a relacionar-nos com ofensa. Ou somos ofendidos, ou nós vamos ofender pessoas. E nós temos que saber lidar com isso. O problema não é nunca ter ofensa, mas como lidar com a ofensa. A mensagem não é sobre ofensa, portanto eu não vou entrar muito sobre ofensa, mas algo que me chama a atenção aqui. A ofensa não tratada, a ofensa não resolvida, aprisiona as pessoas. A ofensa não resolvida, não removida, gera uma prisão. Os três estão aprisionados porque havia uma ofensa não resolvida, não removida. No caso de José, era Potifar. No caso do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, era o próprio Faraó. Eles estão presos por causa de ofensa. A ofensa que não é removida produz raiva. A versão diz que Faraó estava com raiva. E por causa dessa raiva, os colocou na prisão. José estava ali porque Potifar, ao receber uma notícia enganosa, mentirosa, ficou ofendido, ficou amargurado, ficou com raiva e manda prender José. Toda ofensa que não é resolvida produz raiva, produz ressentimento, leva à amargura e aí afeta o relacionamento e as pessoas ficam como se fossem aprisionadas. Ficamos presos por causa das ofensas. E o que eu tenho percebido, que a ofensa não só prende ou aprisiona o ofensor, mas também a pessoa ofendida fica aprisionado também. Ofensa gera prisão. Ofensa. Quando o Senhor Jesus conta uma história, uma parábola, ensinando sobre perdão, ele nos dá nessa história sobre um homem, um servo, que devia muito para o seu senhor, e que por não poder pagar, o senhor o perdoou. Mas ele não conseguia perdoar o seu conservo, que devia tão pouco. E por causa dessa ofensa dele, não resolvido, ele volta para a prisão. E o Senhor Jesus termina então dizendo que nós devemos perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos ofendem. Este conservo não conseguia perdoar como ele tinha sido perdoado, e ele vai para a prisão até pagar o último tostão. Então a ofensa prende a vida das pessoas, mas também prende a vida do ofendido, ou da ofendida. A primeira coisa, portanto, que eu quero tratar conosco nesta noite, é nós aprendermos a resolver as ofensas da nossa vida. Se nós vamos chegar a algum lugar, se nós vamos ver sonhos se realizar, nós vamos ter que aprender a lidar com ofensa. A ofensa não pode ser evitada, mas nós podemos perdoar a ofensa. E nós podemos também nos arrepender de ofender os outros. Ofensa inclui dívida, inclui pecado, inclui qualquer coisa que me torna emocionalmente em débito com alguém. Essa é a ofensa. Ofensa pode, por detrás, se tornar um instrumento na mão do diabo. E pode matar as pessoas. Então eu quero que você tenha isso como pano de fundo. Por que estão na prisão? Era por causa de ofensa. Se há ofensa na sua vida, mais cedo ou mais tarde, você vai entrar numa prisão. Uma prisão emocional, uma prisão ministerial, uma prisão, algo que vai te impedindo, algo que vai te podando, algo que vai te restringindo, e você não sai de lugar, a não ser que
houvesse uma intervenção de Deus, e a não ser que a ofensa for resolvida. E se você não aprender a perdoar, você, a ofendida pessoa, também fica limitada e fica restringida ou restrita até que essa ofensa é resolvida. A palavra de Deus diz em Hebreus que ela se torna uma raiz de amargura. E ela vai contaminando e ela vai destruindo. José, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe estavam na prisão por causa de ofensas. Quando nesta condição eles têm sonhos, os dois. Segunda coisa que me chama a atenção, portanto, é que sonhos nascem, ou sonhos vêm, ou nós passamos a ter sonhos, normalmente, nas noites da nossa vida. Sonhos são sonhos da noite. Tem gente que sonha de dia, mas o normal é sonhar de noite. E eu quero usar essa linguagem figurativa. O que é sonhar de noite? Noite fala das tribulações, das lutas, das situações difíceis que passamos. E é no meio dessas situações, é nas noites da nossa vida, que Deus permite-nos a sonharmos. Esses dois estão sonhando, ou tiveram os seus sonhos, na noite, mas porque estavam na prisão. Nos momentos que estamos oprimidos, nos momentos da nossa vida que estamos cercados, que parece não haver saída, nos momentos mais difíceis na nossa casa como família, nos nossos relacionamentos, nos ministérios, na nossa igreja, na nossa sociedade, nos momentos mais caóticos, nos momentos mais nebulosos, nos momentos mais difíceis, Deus quer que nós sonhemos. Os sonhos nascem nas noites da nossa vida. Por quê? Eu comecei a compreender o porquê dos sonhos. Porque o sonho é algo que me faz visualizar e ter uma esperança de que esta noite que eu estou passando vai passar. E eu vou sair dela e eu vou ter algo muito melhor. E é assim que é um sonho que movimenta a nossa vida. Eu estou sonhando que a minha situação atual não é determinante e não é terminante. Que eu vou sair deste lugar para algo muito maior. Sonhos são para este propósito. Me projetar fora da minha noite que eu estou vivendo. Talvez você está aqui vivendo noites na sua vida, de lutas, de enfermidades, de dificuldades, de situações complicadas, e até aprisionado por algumas coisas. Eu venho te declarar, porque Deus quer que você sonhe, e o sonho faz você começar a ver além deste lugar onde você se encontra, porque Deus quer te tirar daquele lugar. E Ele nos permite sonhar. Os dois começaram a sonhar, os dois tiveram sonhos naquela noite, na mesma noite, na prisão, na masmorra. Sonhos são para nos dar uma esperança. Sonhos são para nos dar um destino. Sonhos são para nos apontar o destino, um propósito pelo qual vivemos ou morremos. Um sonho, o seu sonho, define o que você vive e como você vive. O seu sonho é o que está definindo como você está vivendo e o que você está, porque há um sonho. Nós vivemos num mundo secular hoje, e às vezes a igreja também está se secularizando, e eu tenho muito cuidado com o que eu vou dizer, mas eu tenho toda a certeza que é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós somos incentivados, nós somos impulsionados
a sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. E sonhar todo tipo de sonhos, mas sonhar grande. Sonha grande, vai atrás dos seus sonhos, realize seus sonhos. Você só vai ser feliz se você realizar seus sonhos. Deixa eu te dizer, vírgula. O sonho que não é de Deus para a sua vida, nunca vai te realizar. Um sonho que é gerado na minha carnalidade, para me realizar a mim mesmo, nunca vai me realizar no fim. Qual é o teu sonho? O teu sonho te levará para lugares altos, o teu sonho te destruirá. Pergunte para alguém ao seu lado: qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Os três na mesma prisão têm sonhos. Todos nós sentamos aqui, temos sonhos. Dizem que o único momento, o único lugar onde não há mais sonhos é no cemitério. As pessoas que morreram pararam de sonhar. Mas enquanto estamos em vida, nós sonhamos. Alguns são motivados pela vaca atolada, como eu falei. Veio uma vaca voando com uma pata só, entendeu? E em vez do chifre do touro ali, tem um tridente, entendeu? Vê tanto tipo de sonho. Mas não é esse sonho que eu estou falando. Estou sonhando que eu vou viajar pelo mundo. Talvez não tanto isso sonho. Eu estou falando daquele sonho que não é o que você deitou, dormiu e está sonhando. Pode até vir assim. Mas aquele sonho que você carrega consigo. O que eu quero ser quando eu crescer, né? O que eu vou realizar com a minha vida. Onde eu vou chegar. O que eu estou correndo atrás. O que eu estou buscando. E é o que o mundo secular foca bastante. E nós começamos a assimilar assim. E começamos a correr atrás de sonhos. E parece dar certo até um ponto. Por isso eu quero ser uma voz profética para você. O teu sonho que está movendo o teu interior, ou ele vai te levar a lugares, ou esse mesmo sonho que parece tão lindo, vai te destruir. Vai te cortar a cabeça. São os dois sonhos na prisão, na mesma prisão. Quando os dois contam os seus sonhos, José diz algo assim. Eu vou parafrasear. Somente Deus sabe e pode dar o verdadeiro sentido do teu sonho. José diz, só Deus sabe interpretar. As interpretações pertencem a Deus. Eu estou parafraseando. Somente Deus pode dar o verdadeiro sentido e significado desse sonho que eu tenho no meu coração, que você tem no seu coração. Há sempre dois sonhos. Por isso que eu digo que é profético. Há sempre dois sonhos. Nós encontramos os dois sonhos ali na prisão. Quando são proféticos, há sempre dois sonhos. Em Gênesis 37, José teve dois sonhos. Quando ele ainda era moço, ele teve dois sonhos. Faraó, que José vai interpretar mais depois, tarde, teve dois sonhos. Há dois sonhos naquela prisão. Em Jó, a Bíblia diz, Jó 33:14, que Deus fala conosco em sonhos da noite. Uma vez ou duas vezes. Dois sonhos. Então eu quero que você agora enxergue esses dois sonhos narrados aqui como algo profético. Porque Deus fala conosco em sonhos de noite, uma ou duas vezes. Dois sonhos. Deus falou com José por dois sonhos. Deus falou com Faraó, mesmo ele não sendo alguém que cria em Deus, um rei ímpio. Deus deu dois sonhos a Faraó.
Os dois homens tiveram dois sonhos distintos, um do outro, mas muito parecidos de outra forma. Então quero que você comece agora a enxergar esses dois sonhos como sonhos proféticos. Eu vou inverter a ordem. A ordem começa com o sonho do copeiro, o chefe, contando, e o padeiro vendo que, uau, que interpretação maravilhosa. Agora eu vou contar o meu também. Mas eu quero inverter a ordem, porque eu quero terminar com um sonho bom. Eu quero terminar com um sonho bom. Então quero mudar essa ordem. Vamos para o sonho do padeiro. Dois sonhos proféticos na prisão. Ele diz que ele viu-se nesse sonho, a si mesmo, com 3 cestos de pães sobre a sua cabeça. 3 cestos de pães, obra ou arte, como uma versão diz, de padeiro. Era o trabalho dele. Ele está sonhando com a profissão dele. Ele está sonhando com algo que ele já fazia. Ele não está sonhando com algo que ele não fazia, que ele está sonhando que um dia ele faria. Então, é um sonho profético que está falando do que movia a vida dele. E neste sonho, ele diz, ele via 3 cestos cheios de pães e de arte de padeiro, nesses 3 cestos sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Arte de padeiro, ou trabalho de padeiro, ou as obras das mãos do padeiro. Ele está falando de suas próprias realizações, seus próprios feitos, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu sou expert em fazer, aquilo que eu sou perito. E eu volto a dizer, é muito perigoso, não me entenda mal, nós precisamos aprender, precisamos ser perito, precisamos crescer, saber fazer coisas maravilhosas, mas se o meu sonho está focado naquilo que eu consigo produzir, eu estou tendo o sonho do padeiro. Ele está sonhando com o que ele pode fazer. Ele está sonhando com o que ele fazia. O foco do sonho, a interpretação, nós vamos entender, está baseado nele próprio. A arte do padeiro. E a Bíblia diz que estavam sobre a sua cabeça. Cabeça na Bíblia, muitos lugares, fala de lugar de autoridade, de governo. Então, em outras palavras, está dizendo o que governa a minha vida, o que me controla, o que dita as regras, são aquilo que eu consigo fazer por mim mesmo, o que eu sei fazer, o que eu sou perito, o que eu faço muito bem, é o que controla a minha vida, o que determina, é o que me dá o comando, e eu estou debaixo disso. Isso está na minha cabeça. O governo, a autoridade na minha vida é aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu posso produzir, aquilo que eu tenho capacidade de fazer. E esse é o sonho do padeiro, está sobre a sua cabeça. Mas olha os detalhes desse sonho. Ele diz, na medida que eu estava me vendo nesse sonho, eu vi aves do céu virem e comer do primeiro cesto em cima. Eu me lembro na primeira vez, alguns anos, deve fazer uns 15 anos atrás, se eu preguei essa passagem, eu usava a figura de um artista de nome bem, anos atrás, brasileira, Carmen Miranda. Quantos se lembram? Quando é daquela geração? Essa geração nova não conhece essas coisas, né? A fama dela era porque ela colocava um monte de coisa na cabeça. Entendeu? A voz mesmo é horrível, entendeu? Ruim. A música dela terrível. Mas o que fez fama nela para o mundo inteiro eram as coisas que pendurava na cabeça. Aí que tem, que não tem, que não tem, que tem, que tem. Era a única música. E cabeça cheia de coisas, um monte de coisa pendurada. E aquilo que chamava atenção. E tem um monte de crente vivendo assim, uma Carmen Miranda. Entendeu? Eu fico no foco, desde que as pessoas vão saber. Pessoas chegam na igreja, o que vocês fazem aqui? Qual é o seu segredo? Eu não tenho segredo.
Não sou eu, é a graça de Deus fazendo. Se você quer chegar a algum lugar, não pode ser o que você faz. É o que Ele faz em você. Aleluia. Aleluia. Mas ninguém começa assim. O padeiro não começou assim. Mas Deus está revelando, através de sonho profético na prisão, depois de uma ofensa, qual era o verdadeiro sonho. E Deus vai usar José para interpretar aquele sonho no coração dele. Mas é o que ele já fazia no palácio. Ele já servia Faraó e toda aquela turma com a arte dele, com a realização dele, com o que ele conseguia fazer. E no sonho Deus está mostrando que é isso que está na cabeça dele. Que é isso que está governando, que é isso que está dominando, que é isso que é o que mais importa, que é isso que ocupa toda a vida dele. As pessoas precisam comer do que eu faço. Elas precisam degustar. Eu dizia que eu acho que ele era português, porque eu conhecia quando eu morava em Campinas. Os melhores padeiros, as melhores padarias da cidade de Campinas naquela época pertenciam ao senhor Joaquim, entendeu? Eram os portugueses. E você não comia pão melhor do que o pão do português. As pessoas precisam comer o que eu produzo. As pessoas precisam ver o que eu estou fazendo. As pessoas precisam ver o que nós estamos fazendo na nossa igreja. O que nós estamos fazendo no nosso ministério. Precisam ver o que eu estou fazendo. Meu Deus, e as pessoas só perguntam isso. O que você está fazendo. Eles nunca perguntam o que Deus está fazendo. Mas querem saber o que você está fazendo. Meu irmão, toma cuidado. Os teus sonhos de padeiro, vão te destruir. Vão te degolar a cabeça. É duro, mas essa é a verdade bíblica. O sonho do padeiro. Algo interessante, ele vê aves comendo do cesto em cima da sua cabeça. A outra menção nas escrituras de as aves do céu comerem algo, que eu encontro, talvez você já encontre mais outras citações, me ajude, mas eu encontro esta única citação, quando o próprio Senhor Jesus dá a parábola do semeador, e ele fala de um tipo de semente que cai na beira da estrada, e que as aves do céu vêm e comem. E Jesus interpreta isso, ele diz, é o diabo, Satanás, os demônios, que vem e arranca o que foi semeado. Qual é a figura profética disso? Ele está dizendo que isso representa uma ação do inimigo, uma ação maligna de demônios que vêm e se alimentam da carnalidade. Porque ele diz depois, José diz depois, quando você é morto e a tua cabeça é cortada, José diz, as aves vão comer das tuas carnes. Ele está falando de carnalidade. Alimento do inimigo. O ego. Não faço. Eu vou fazer, eu vou realizar. Você está alimentando o diabo. Está alimentando os demônios. Eles vêm e se alimentam disso. Das artes das minhas mãos, quando elas estão na minha cabeça. Pergunte para o outro lado, qual é o teu sonho? José diz, 3 cestos falam de 3 dias. Todo lugar onde eu encontro a palavra profeticamente usando o número 3, é algo muito especial. Que fala de uma intervenção sobrenatural. 3 pessoas, 3 coisas, 3 lugares, 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, 3 gerações.
Quando você encontra 3, olhem com muito cuidado, porque ele está falando de algo sobrenatural. Quando Deus vai visitar Abraão, e para dizer para ele que algo sobrenatural ia acontecer, e que ele ia ter um filho, nascido de Sara, a Bíblia diz que 3 homens se apresentaram a Abraão. O próprio Deus e mais 2 anjos. 3. O Senhor Jesus dizia ao 3º dia, eu vou citar, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe. A gente vai encontrar um monte de lugares que a Bíblia usa o número 3. Hoje é o 1º dia, a 1ª noite. Amanhã é o 2º dia. Sábado, 3º dia. Algo vai acontecer com alguém aqui. 3 dias. Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, mas uma geração que nascerá de ti vai ser levado cativeiro no Egito. E na 4ª geração, quer dizer, depois de 3 gerações, eu vou visitar aquela geração, e aquela geração sairá do Egito para possuir essa terra que eu estou te prometendo. E José está na 1ª geração que está entrando no Egito. Depois, uma 3ª geração, depois dele, sai do Egito debaixo de Moisés, para entrar na terra prometida. 3 dias, 3 pessoas, 3 coisas, 3 objetos, 3 momentos, 3 semanas, 3 meses. Talvez vai acontecer com alguém nesse 3º dia aqui, mas para outro, talvez nessas próximas 3 semanas, e para outro, talvez 3 meses, ou para outro, talvez nesses próximos 3 anos. Mas eu quero ser boca de Deus e liberar e profetizar sobre a sua vida. Algo sobrenatural, algo divino vai entrar em ação na tua vida. No 3º dia, ou na 3ª semana, ou no 3º mês, ou no 3º ano, ou Deus trará 3 testemunhos para falar com você e para confirmar algo, ou você vai enfrentar 3 coisas diferentes, mas perceba, algo sobrenatural está para acontecer na sua vida. José diz, 3 cestos falam de 3 dias. E eles não sabiam, que a Bíblia diz, no 3º dia era aniversário de nascimento de Faraó. E algo sobrenatural aconteceu. Foi com o padeiro. Ele foi liberto da prisão. Ele saiu, voltou para o palácio. E achava que agora sim eu vou voltar a fazer tudo. Mas ele foi pendurado e a sua cabeça foi cortada. Às vezes a intervenção sobrenatural de Deus pode levar à morte. Em Jerusalém, a igreja que eu diga, havia um casal chamado Ananias e Safira. Estava tendo um reteté santo na igreja. Mais do que nós talvez estamos acostumados a ver. Mas aquele puro mesmo, não aqueles que às vezes a pessoa inventa. Né? Fica todo mundo suado, todo mundo inventa, pula, mas não teve reteté de verdade. Entendeu? Mas ali estava tendo. Estava tendo que a Bíblia diz que não havia um sequer necessitado no meio de todo aquele povo. Algo tremendo. Mas no meio desse algo tremendo, teve funeral. O mesmo Espírito Santo, mesmo mover de Deus. Pedro diz, essa mesma unção, pum. E aqui José está dizendo, Deus vai fazer algo. 3 dias. Mas por causa do sonho no coração do padeiro, quando Deus interviu, era para destruir. Não era para levantá-lo. Qual é o teu sonho? Estou brigando com o relógio agora. Eu nem entrei no copeiro. Então vamos logo para o copeiro. O copeiro, no seu sonho, ele diz, eu vi uma videira. E eu vi 3 ramos nesta videira.
E logo brotaram, floresceram e produziram frutos, uvas maduras nos cachos. Assim. E eu me vi ao lado dessa videira, com o copo de Faraó na minha mão, e eu espremi do fruto da videira, e eu servi. E José começa a trazer o verdadeiro significado, porque Deus é quem dá o significado do sonho do coração. José diz, muito bem, os 3 ramos, de novo 3, também são 3 dias. E no 3º dia, algo sobrenatural vai acontecer. Deixa eu te ajudar a compreender esse sonho do copeiro. O sonho do copeiro, ele não é o foco. Ele não é o centro. Ele não é o Carmen Miranda. O holofote não está sobre ele. Ele vê outra figura ou outra pessoa sendo o centro. A videira. Ele diz, eu vi uma videira. E eu ao lado espremendo as uvas dessa videira. Os ramos estão na videira. O fruto está na videira. Ele viu uma videira. Essa história foi transferida de boca, gerações. Porque foi dali que José também saiu da prisão. Foi quando o copeiro lembrou-se dele, quando Faraó teve seus 2 sonhos perturbadores. E aí ele lembrou de um menino israelita que interpretou o sonho dele de videira. E aí José foi liberto. E José se tornou o que ele se tornou. Então se contava isso para os filhos, José certamente contou para a sua família. E aí sim, eles contavam, todo mundo sabia essa história de de uma videira, que alguém sonhou com essa videira, e que tinha uvas, tinha frutas maduras, e que foi exprimido, e que José foi usado por Deus, interpretou, e por isso ele saiu e se tornou o homem que ele se tornou em todo o Egito, e nos recebeu todos nós, os pais, e nós fomos morar na terra de Gósen, e começa toda a história até chegar a Moisés, e chegar naquela geração que saiu, e José e tudo aquilo, eles todos conheciam essa história. Por isso, Jesus chega no Evangelho de João e ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquela videira é uma figura, é uma sombra. Aquela videira que conta na história, assim como eles contavam de um cordeiro que todo mundo tem que matar desde o Egito, desde a saída, que todo mundo tem que matar o cordeiro e aspergir o sangue e comer pães asmos. Jesus diz, eu sou o cordeiro. Agora ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Aquela é figura, é sombra. E eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem estando em mim, e eu nele, dará fruto, e muito fruto. Ele está falando desta videira. Quando o meu sonho não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu realizo, não é sobre o que eu vou conquistar, não é sobre o que eu vou deixar, não é sobre aonde eu vou chegar, mas quando o meu sonho é sobre a videira, como a videira vai crescer, como a videira vai produzir fruto, como as pessoas vão receber da videira através da minha vida, esse sonho vai te levar a lugares. Qual é o teu sonho? O sonho do copeiro, ele se vê como apenas um coadjuvante. Ele se vê como apenas um canal de tirar da vida da videira e oferecer a Faraó. Faraó representa o ímpio, o mundo ímpio. Nós não temos
como servir só a nós. Ele não se vê só ele, se espremendo e bebendo para ele mesmo. Ele vê a mão de Faraó, Faraó que é ruim, Faraó que é do mundo, Faraó que é o ímpio, mas eu vou servi-lo, mas não vou servi-lo com a arte das minhas mãos, eu não vou servi-lo com as realizações minhas, eu vou servi-lo com o que sai da videira. Quando nós servimos este mundo pecaminoso, perverso, não com o que nós temos para oferecer, mas o que sai da videira, este sonho é o que vai te levar a lugares. Pergunte de novo para alguém ao seu lado, qual é o teu sonho? Sonhar com a videira e poder tomar da videira para servir a outros, lhes dando a vida, e não ser você o centro do sonho. Não é sobre mim, não é sobre você. Diga de novo para alguém, o sonho não é sobre você. Não é o que você pode fazer, não é o que você realiza, não é o que você constrói, não é o que você alcança. Se este for teu sonho, é sonho de padeiro, vai te destruir. Amém? Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Agora, quando o sonho é sobre a videira verdadeira, e o que a videira produz para saciar esse mundo, deixa eu te dizer, Deus vai te colocar em lugares, os corredores de poder. Você vai trilhar por lugares. Você vai ser elevado. Não para aparecer você, mas para aparecer a videira. O copeiro foi erguido. Ele volta ao palácio. E ele é restabelecido acima. E ele anda nos lugares de poder. Mas parece que ele se esqueceu de José. Mas quando nós sonhamos o sonho de Deus, o sonho de Deus que é com o propósito dele, com o projeto dele, com a vida dele, fluindo através de nós para os outros, Deus vai nos levar para lugares altos, lugares mais altos, e vai nos conceder favor e influência. E nunca será de nós mesmos. Sempre será do que tiramos da videira e damos aos outros. José está ali, ele fica mais 2 anos naquela prisão. O copeiro esqueceu. De repente, Faraó tem 2 sonhos proféticos. E o copeiro então lembra-se de José. Quando você serve os outros por causa dos sonhos deles, sua vez também chegará. E Deus moverá outros por causa do teu sonho. José estava ali e ele não estava defendendo o sonho dele. Ele serviu os outros por causa dos sonhos deles. Ele vai servir a Faraó por causa dos sonhos no coração de Faraó. José não está preocupando de realizar os meus sonhos. Eu disse que eu já estou completando 40 anos de ministrar. Eu tenho 56. Aos meus 16 anos, no internato, lá na cidade de Accra, Gana, Deus me levantou para liderar todo o colégio. Liderar o nosso grupo evangélico que havia naquele internato. E dali começou a nascer um avivamento. E eu pude fazer parte com muitos outros. De vez em quando eu trago um deles, muito querido. Ele estava num outro colégio, mas Deus foi nos unindo, porque algo começou a acontecer, um movimento estudantil entre adolescentes. Eu me tornei um dos líderes.
Comecei a pregar, comecei a tomar decisões, enfrentar autoridades. E nós vivemos coisas poderosas. Poderosas. Até hoje eu vivo coisas poderosas. Mas eu já encontrei muita gente no caminho que o foco dele é realizar o sonho dele. E Deus me diz: eu não te chamei para você realizar o teu sonho. Eu te chamei para viver o meu sonho. E no viver o meu sonho, primeiro, você vai servir o sonho que eu coloquei em outros. Se você não tem condição, simplicidade, humildade, de levar o sonho que Deus colocou no coração de outros e servi-los, porque acha que está demorando, eu preciso realizar os meus. Você vai realizar, portas vão se abrir, mas vai destruir você. E eu posso lembrar de inúmeros, mas também eu lembro de alguns que talvez não se tornaram famosos, não se tornaram grandes, mas realizaram o sonho de Deus. O sucesso não é quantas coisas você realizou. Guarde muito bem isso. O sucesso não são quantas coisas eu realizei com a minha vida. Não tem nada a ver com realização. Esse é o mundo definindo o sucesso para nós. O sucesso no reino de Deus é se eu realizei o propósito. Se eu terminei a carreira. Se eu fiz a vontade do meu Pai e a terminei. Para Jesus isso era o sucesso. Ele não tinha uma mega igreja. Tinha 12 que um traiu e outros, fugiram. Mas ele disse: eu fui bem sucedido. Terminei o que Pai me mandou fazer. Se ele só te mandou limpar a cadeira o resto da sua vida, se você termina, você foi bem sucedido. Agora você pode fazer 1001 coisas, mas se não é isso que ele quer para você, você pode ser um sucesso para o mundo, mas isso não é sucesso. Não tem nada a ver com minhas realizações. Só que, se eu for bem sucedido no sonho dele, no propósito dele, vai ter realizações. Porque ele vai me levar a lugares mais altos. Então, José está servindo sonho de outros. Do padeiro, do copeiro e de Faraó. E parece que, comigo, nada. Quando parece demorado, não é porque Deus esqueceu-se de você. É que Deus está te fazendo passar por algum processo que vai te transicionar para o próximo nível. Deus nunca esquece das suas promessas. Ele nunca esquece daquilo que Ele colocou em nosso coração. Deus colocou 2 sonhos para determinar, para influenciar, para mover a vida de José desde a sua juventude e adolescência. E Deus jamais esqueceu. E quando José achava que agora alguém vai lembrar-se de mim, ficou mais 2 anos sozinho naquela prisão. Mas assim como Deus usou José para interpretar sonhos dos 2, Deus dá sonhos para Faraó e usa o copeiro para lembrar e trazer José. Tudo está girando em torno de sonhos. Eu quero declarar alguém aqui. Deus não se esqueceu de você. Pode parecer que você não está realizando muita coisa. Ou pode parecer que você está realizando muita coisa. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, aquilo que Deus, no seu propósito, tem para a tua vida,
sobrenatural intervenção de Deus nesses 3 dias, ou 3 semanas, ou 3 horas pode acontecer, ou 3 minutos que vamos orar, ou 3 anos, eu não tenho como determinar, mas eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. Deus te trouxe aqui para você receber essa palavra. E para você que está assistindo, Deus quer que você entenda isso, que não é você, é a intervenção dele na sua vida. Prepara-te para uma intervenção divina, porque Deus vai te levar para um próximo nível. Sonhos vão começar a se realizar, mas não é porque você fez algo, mas é porque é um sonho dele. Se sonhe com a videira. A demora não é uma negação. A demora é por causa do processo que Deus quer transicionar você. Prepara-se para sair do lugar de aprisionamento, de restrição, de peso. Prepare-se para sair de um lugar de aparente derrota, para entrar num lugar do cumprimento do destino que Deus tem para a sua vida. E mesmo que você estiver sozinho numa masmorra, quando Deus decide intervir no 3º dia, Ele vai te levar de lá. José interpretou tudo isso para os outros, mas o copeiro esqueceu-se dele 2 anos. No 3º ano, Deus interveio, fez Faraó ter um sonho, e José está saindo da prisão. Alguém vai sair de um lugar de aprisionamento, alguém vai sair de um lugar onde ofensa te manteve por muito tempo, intimidado, preso, incapaz. Alguém vai sair de um lugar que parecia que só ia para trás. Deus te trouxe aqui nesses dias. Eu não sei o que os outros vão ministrar, mas não importa o que eles vão ministrar, se vão seguir a mesma direção. Deus tem multiforme graça. O que importa é você estar preparado, pronto para receber algo de Deus. E nesses 3 dias, algo sobrenatural vai acontecer na vida de alguém. Você está saindo de um lugar para outro melhor. O copeiro começa a andar nos lugares de poder, influência. José vai sair daquela masmorra e vai andar num lugar de influência e poder. Só que o sonho que José tinha, 2 sonhos, ele achava. Aliás, nós dizemos que José interpretava, se José nunca interpretou os sonhos dele. Era Jacó que interpretou, de que seria os irmãos e ele se curvando diante de José. A Bíblia não diz que José interpretou assim. Ele não tinha ainda o dom de interpretação. Aquilo começou a acontecer na prisão. Foi Jacó que interpretou assim, e os irmãos entenderam assim, e por isso eles planejaram acabar com José, porque eles ficaram ofendidos com ele. Mas a verdadeira interpretação daquele sonho não eram 11 irmãos se curvando diante dele. Era só uma linguagem figurativa. Era uma numerologia bíblica. Era situações que Deus estava trazendo. Quem que ia se curvar diante de José não era só os seus irmãos. Todas as nações iam se curvar diante de José. Você não faz ideia
do sonho de Deus para a tua vida. Nós achamos que vai ser aqui nesse nível, mas quando nós permitimos que o sonho de Deus comece a mover a nossa existência, ele é muito maior do que o que imagino. Deus diz para Abraão: começa a sonhar com as estrelas, olhe para as estrelas, olhe para a areia, sonhe que eu vou te dar uma descendência. Eu vou começar com um, mas é muito mais do que você pode imaginar. São filhos e filhos e filhos e gerações e todas as nações, ao ponto que todos nós em Cristo, milhares e milhares e milhares que estão descritos em Apocalipse, todos nós somos chamados filho de Abraão. Deus pensa muito mais, muito maior, muito além. Quando Ele me dá um sonho, não é sobre você. O sonho não era sobre José, era sobre nações, era sobre Israel, era sobre aquilo que Deus prometeu que Ele ia realizar em Abraão. Não era sobre José. José ia ser uma coadjuvante. O sonho não é sobre você. Você é coadjuvante. O sonho é sobre a videira. E quando nós sonhamos com a videira verdadeira, sonhamos aquilo que Deus sonha, ter muitos filhos ao Pai. Em tempos Deus vai intervindo, e eu quero te dizer, Ele vai te levar para lugares, portas que você achava que nunca poderiam ser abertas para você. José está andando nos corredores do palácio, o copeiro está andando nos corredores. Jamais sonharam que eles estariam andando ali. Deus diz: eu te darei as nações, eu te darei. Você pode estar sonhando com um grupo, apenas num canto, porque é o sonho que Deus me deu, de servir, de ministrar, de levar a vida da videira. Mas eu vou te dizer algo: Deus vai muito além desse sonho. Esse sonho é só para começar. A sua verdadeira interpretação, o seu verdadeiro sentido, só Deus dá. E Deus nunca pensa pequeno. Deus começa pequeno, mas Ele nunca pensa pequeno. E muito mais do que o que eu penso, somos levados a: não, eu tenho que pensar grande. Não é você que pensa grande, é Deus que pensa grande. Não sou eu que eu tenho que pensar grande. Eu tenho que pensar em servir a vida da videira. Ele vai realizar grandes coisas, e Ele vai me levar a grandes lugares, e Ele vai espalhar a influência sobre milhares. E quando ninguém imaginou, você vai estar tocando nações, gerações, povos, línguas, tribos. Porque a videira, ela produz o fruto para saciar o mundo inteiro. Não é um só, é o mundo inteiro. Aqui Deus está levantando pessoas que vão deixar de sonhar sonho do padeiro, vão deixar de sonhar consigo próprios, vão deixar de sonhar em suas realizações próprias, vão deixar de sonhar em fazer algo, e construir algo, em realizar algo, para poder dizer: olha o que eu fiz. Mas pessoas que vão se levantar e vão começar a sonhar com a verdadeira videira, a videira verdadeira, e sonhar com o mundo sendo ganho. Vai sonhar com o sonho de Deus, e por causa do sonho de Deus, você irá lugares mais altos. Fique em pé. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Diga para esse irmão, diga para essa irmã: Deus tem um sonho para você. Não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. O sonho de Deus para mim não é sobre mim, é sobre Ele. Ele quer que eu sonhe com Ele. Ele quer que eu sonhe com o sonho dEle, com o propósito dEle. Que eu sonhe com Ele,
a verdadeira videira. Ore com seu irmão, ore com essa irmã. Alguns de nós não vamos estar aqui os 3 dias, mas a liberação profética continua. Mesmo que eu não estiver aqui, vai estar sobre ti. Onde você estiver, algo sobrenatural será ativado sobre a tua vida. Sonhe, não os teus, mas o dele. Comece a orar com esse irmão, para que algo mude no seu interior. Comece a orar com esta irmã. É tempo de romper com os nossos sonhos e sonhar os sonhos dele. É tempo de sair da prisão para os lugares de poder. É tempo de deixar de sermos o foco e ele aparecer. É tempo de eu diminuir e ele crescer. É tempo de ele se manifestar através de nós. Ore com esse irmão, ore com essa irmã. O ministério vai mudar o foco. A sua igreja vai mudar de foco. A sua vida vai mudar de foco. Nesses dias, Deus vai mudar o foco de alguém para sonhar com Ele. Levante a sua voz. Comece a orar com este irmão. Comece a orar com esta irmã. Deus pensa grande. E Ele não nos chamou, nós pensamos grande. Ele diz: sonha comigo. Eu sou sobrenatural. Eu sou Deus dos céus e da terra. Eu sou Deus acima de todas as coisas. Eu é quem te chamei. Não fostes vós que me chamastes. Eu vos chamei e vos dará um fruto. Sonhe com Ele. Sonhe com a verdadeira videira. Algo está para romper. Nós não vimos ainda a extensão, a profundidade, a largura, a altura daquilo que Deus vai realizar nestes dias, nesta geração perversa, porque algo na videira será ministrado a este mundo perverso. Está para acontecer ainda. Sonha com o sonho de Deus. Levante a sua voz. Introduz seu irmão em oração. Empurra ela desse lugar para outro lugar. No nome de Jesus. Xerebacocianda. Aramassota cabarrele. Xequeriga marroromoso. Teliriniando romosa. Sobre os teus sonhos construídos. Geniminicatoso. A tua voz é nossa visão. Chicabanundera Messaia. Harabocotoso. Chequebarocostasa. Taliribayembere Mecatoso. Che. Pacaduso. Tenimiando. Ayayayaya Cabasacatari. No nome de Jesus, Pai, nós estamos declarando: as portas da prisão estão se abrindo, as cadeias estão se quebrando, onde havia ofensa está sendo rompido, a prisão está sendo rompida. Em nome de Jesus, nós declaramos a ação sobrenatural. 3 cestos, 3 ramos, 3 dias, 3 gerações, 3 pessoas. Declaramos que o terceiro está chegando, no nome de Jesus. E eu declaro que há uma movimentação celestial. Algo já foi ativado nos céus. E está se levantando homens e mulheres que deixarão de sonhar de si mesmos,
de sonhar para si mesmos, de correr atrás dos seus próprios sonhos, de realizar sonhos deles. Mas está se levantando uma geração que não ficará presa, que não conhecerá restrição, que não será parada, que não será impedida, porque é uma geração de líderes e pastores que sonham com o Senhor, que sonham com a videira, e não haverá restrição, não haverá empecilho, porque ao mover do Espírito vão romper e vão lugares mais altos, e nós vamos tomar